Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios Centrela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago, sou empreendedor, bootstrapper, ou seja, sem qualquer tipo de investimento, e hoje o tópico deste episódio é as perguntas mais frequentes de quem está a começar. São perguntas totalmente normais, perguntas que eu fiz a mim próprio quando estava a começar no mundo do empreendedorismo, e sempre que eu falo com alguém, não interessa a idade, não interessa em que fase da vida é que estão, se estão a iniciar no mundo do empreendedorismo, têm sempre estas perguntas. Por isso, hoje decidi, vamos tirar aqui o episódio só para as esclarecer. Antes de mais, espero que a qualidade esteja um bocadinho mais nítida, se estiverem a ver isto no YouTube. Eu fiz aqui um upgrade no meu setup, um telemóvel um bocadinho melhor. Para quem tem interesse, é um Pixel 9. Não é novo, é um telemóvel que saiu em 2024. Eu comprei em segunda mão no Back Market, que é a minha primeira vez a comprar assim. Mas até agora impecável, veio com garantia, veio tudo espetacular. E a característica principal que eu estava procurando num telemóvel era que funcionasse bem a low light, com pouca luz, porque nós gravamos aqui no nosso estúdio e é sempre com luz artificial, e eu queria uma coisa que não só me permitisse gravar aqui bem, mas também, se eu estou em viagem, o que quer que seja, consiga rapidamente pegar no telemóvel e fazer um bom vídeo. Por isso, digam-me nos comentários se a qualidade é melhor ou não. E já que estão aí nos comentários, se estão a ver este conteúdo no YouTube, ajudem-nos a crescer o podcast. Basta só darem um like e subscreverem no canal. Isso ajuda muito nos algoritmos, não preciso estar a dizer, de certeza que já sabem isso. E se estão a ouvir no Spotify ou numa plataforma de streaming de podcasts, também podem deixar lá uma review. No Spotify podem até seguir para serem notificados sempre que eu lanço um novo episódio. E isso ajuda bastante a crescer aqui o Negócios Centrela. Por isso, muito obrigado. Vamos então começar? Bora. Primeira pergunta, que é das mais típicas, que toda a gente faz, que é: e se alguém me roubar a ideia? Será que devo patentear a ideia? Ora, então aqui o contexto é o seguinte: alguém tem uma ideia de negócio, acha que é brilhante, acha que vão ficar super ricos e tem medo que, se forem contar a ideia às pessoas, que roubem a ideia e que fiquem com os louros todos e com o dinheiro todo, e as pessoas ficam só a contar tostões. É uma pergunta muito típica, é uma pergunta que eu já fiz a mim mesmo, e eu acho que sinceramente toda a gente faz. A resposta, e normalmente os empreendedores um bocadinho mais experientes acabam por achar piada a esta pergunta, porque mostra que realmente estas pessoas são muito verdinhas e nunca empreenderam. Porquê? Porque a ideia, principalmente nos produtos digitais, e eu falo mais sempre aqui nos produtos digitais, mas eu acho que se aplica um bocadinho em tudo, a ideia deve ser 5 a 10% do sucesso. Eu sei que as pessoas pensam, mas a ideia, para já, nós achamos sempre que a ideia é totalmente inovadora e que mais ninguém teve. Muito provavelmente muitas outras pessoas já tiveram essa ideia. Eu sei, o nosso cérebro, achamos sempre que é algo novo, achamos sempre que nunca ninguém pensou, mas nós vivemos todos numa sociedade com o mesmo tipo de inputs, com o mesmo tipo de padrões, por isso a probabilidade de outra pessoa já ter tido uma ideia semelhante, ora em Portugal, ora no mundo, é muito, muito grande. E às vezes, se vocês forem pesquisar e não encontrarem nenhuma ideia igual à vossa, normalmente pode não ser um bom sinal. Significa que alguém já tentou e falhou, que não existe mercado para essa ideia. Agora, como eu estava a dizer, lançar uma ideia é mesmo, realmente, começa tudo por aí, começa tudo com uma ideia, mas depois é muito mais difícil a parte de realmente pegar nessa ideia e transformá-la em realidade, ou seja, criar um produto, e depois, ainda mais difícil, arranjar clientes. Por isso, acreditem em mim, mesmo que alguém vos roube a ideia, não vai ser por aí que vão ter mais sucesso que vocês. Por isso, eu não tenho problemas nenhuns em partilhar a minha ideia e não tenho intenções, nem nunca fiz isso, de patentear
as minhas ideias. Não faço isso, não é uma preocupação, até porque nós temos mais a perder se não partilharmos as nossas ideias do que a ganhar. E porquê? Para já, é muito importante termos feedback, ou seja, antes sequer de lançarmos a ideia, é importante partilhar e com potenciais utilizadores. Às vezes podem ser amigos, outras vezes podem ser colegas, mas é importante, porque quando partilhamos, para já recebemos o feedback dessas pessoas, conseguimos perceber, principalmente se eles forem potenciais clientes, como é que eles estão a resolver esse mesmo problema que nós identificamos e se eles acham que realmente é uma boa ideia ou não. E às vezes essas pessoas já têm uma solução ou já sabem que existem produtos semelhantes e é importante receber esse feedback para eventualmente explorar a competição. Agora, um bocadinho falando, contrariando-me aqui um bocadinho, uma história muito engraçada que aconteceu, engraçada que não, se calhar não tem piada nenhuma para ele, mas com o meu sócio João, que há cerca de, nem sei, 10, 12 anos, quando ele estava a começar no empreendedorismo, ele tinha um projeto que era o Urpack, que era um projeto de agricultura vertical, uma coisa muito gira, uns vasos que basicamente se aplicavam nas paredes. E nessa altura, e atenção que isto não é um produto digital, isto é um hardware, é um produto físico. Nessa altura havia muita ideia de, lá está, como ele era um empreendedor beginner, estava mesmo a começar, disse, será que preciso patentear? E nessa altura eu acho que ele patenteou o design. E demorou uma série de tempo para o fazer e tudo mais. Patenteou o design, entretanto lançou a ideia teve algum sucesso, nada de outro mundo, mas já fazia algo, principalmente no início fazia, não sei quanto, mas fazia algum dinheiro. E depois, um dia, alguém lhe enviou uma mensagem a dizer, olha, não sabia que tinhas os teus Airpack no Jumbo, ou assim uma coisa. Ele, o quê? Eu não tenho. Foi lá ver e acho que o Jumbo, não quero estar a enganar, por isso não sei se foi o Jumbo, se foi o Continente, uma cadeia de supermercados que eu não me recordo o nome, tinha roubado a ideia, tinha copiado exatamente os mesmos, o design, o material não era o mesmo, mas o design, e estava a vender as Airpack assim, sem pedir justificações. Ora, isto é um bocadinho contra aquilo que eu estava a dizer, mas o que ele fez foi, ele conseguiu depois, acho que ele pôs a DEC Protest nisto e conseguiu que eles retirassem os produtos de venda, mas não recebeu dinheiro nenhum. Por isso, pelo menos conseguiu que retirassem os projetos da venda. Agora, aqui, mais uma vez, eventualmente ele conseguiu que tirassem, mas não acredito que fosse por ter esse tipo de competição que a ideia dele que os Airpack fossem falhar, porque o mercado é grande, mas obviamente que aqui é uma situação que mostra que patentear de certa forma ajudou. Mas voltando aqui à questão, principalmente em produtos digitais, em que eu acho que para já é muito difícil patentear, é difícil patentear um software, uma ideia, eu acho que é difícil, depois vão estar a perder imenso tempo a fazê-lo, imensa energia a fazê-lo, sem sequer saberem se essa ideia tem pernas para andar ou não. Por isso, mais uma vez, têm mais a ganhar em não pensar muito nisso, pensar que podem roubar, mas sim partilhar, receber feedback e avançar com isto. E não se prenderem em burocracias, porque na realidade uma ideia é só 5% 5 a 10% do sucesso, e vocês vão ver isso quando começarem a tentar implementar essa ideia e a vender, vão perceber que essa preocupação não fazia assim muito sentido. E pronto, próxima pergunta. Devo abrir logo empresa? A malta começou, criou um produto, ou mesmo ainda sem criar o produto, pensa, mas eu depois vou ganhar dinheiro, se calhar tenho que pagar impostos, se calhar tenho uma série de regulações, etc. Será que devo pagar a empresa? Abrir a empresa? Mais uma vez, em produtos digitais. Atenção, isto vou deixar aqui este asterisco, que pensem mais neste podcast e no geral é mais em produtos digitais. E a resposta, mais uma vez, é não. Lançaram o produto, ainda nem lançaram o produto, têm só a ideia, não fazem ideia nenhuma se vai funcionar, não fazem ideia sequer se conseguem criar o produto, se vai funcionar, se as pessoas vão comprar. Por isso, na minha opinião, é não se focarem nisto, porque abrir uma empresa é um processo que é caro, ou seja, dependendo do tipo de empresa que abrem, podem precisar de um contabilista,
que têm que pagar esse contabilista. Abrir a empresa, hoje em dia podem abrir por €1, mas depois há alguns custos associados e depois perdem imenso tempo, é um processo mesmo chato. E eu acho que não faz sentido abrir a empresa até terem certeza que vocês têm um negócio. Ou seja, não é um produto, não é uma ideia, que tem um negócio. O que é que eu quero dizer com isto? Que realmente há pessoas a pagar pelo vosso produto e que vocês têm lucro. Ok? Obviamente que isto é mais no mundo do bootstrapping. Se vão levantar uma ronda de investimento, têm que ter uma empresa, não é? Porque as coisas têm de ser oficiais. Mas se estão a criar uma app, se estão a criar um pequeno negóciozinho de freelancing, se estão a querer criar um produto digital, no início é tentar só ver se há negócio, ver se as coisas funcionam. Por isso eu diria que até estarem a fazer, 200, 300, 400, 500 euros mês, mas de uma forma, como é que eu ia dizer, que tenham lucro e de uma forma consistente. Assim aqui se conseguem fazer de uma forma consistente e veem, ok, realmente já são 3, 4 meses e que isto continua a crescer e estou a fazer 500, 600 euros de uma forma consistente, ok, tenho aqui um negócio, quero investir, muito bem, vamos abrir a empresa. E mesmo assim, eu não sei se isto não é pouco. Agora, depende da vossa... isto é quase uma situação quase ética, não é? Será que devo logo começar a pagar os impostos quando estou a fazer 500 euros? Será que devo esperar pelos 1000, 2000? Será que devo esperar que pelo menos isto tenha alguma consistência de um ano para ter a certeza que não vou ter este esforço todo de abrir uma empresa por 500 euros, começar a pagar impostos, segurança social e tudo mais, e depois passado 2 ou 3 meses o negócio deixa de ter sucesso e tenho que fechar tudo? É um bocadinho a pensar assim. Eu acho que faz sentido deixar a situação correr, ver se as coisas estão a funcionar e se calhar 500, 600, 1000 euros conseguirem chegar a isso de uma forma consistente, aí sim, ok, está na altura de abrir a empresa. Porque eu acho que isto agora é só a minha opinião, as finanças, sinceramente, se vocês estão a fazer 300 euros, 100 euros, 200 euros, não querem muito saber. Não querem muito saber se vocês estão a fazer isso. Por isso, convém primeiro garantir que há sucesso nesse negócio e depois sim pensar nessa componente de abrir empresa. E dentro disto, quanto custa e como é abrir uma empresa? Para isto, vou-vos encaminhar para o episódio número 6 deste podcast, onde eu falo das várias hipóteses de como abrir uma empresa, como é que funcionou para mim, e as coisas boas e as coisas más, e as frustrações que tivemos, e também dou recomendações de se eu fosse agora abrir uma empresa, como é que eu faria. No geral, dependendo se vão abrir como empresário em nome individual, aí não tem que ter contabilidade organizada, não tem que pagar um contabilista, por isso podem simplesmente, é muito simples, vão ao portal das finanças e abrem lá. Depois têm que pagar, obviamente, e têm que aprender como é que se faz a segurança social e essas coisas todas. Se vão abrir mesmo uma empresa, podem fazer com a empresa na hora. Acho que o custo mínimo é €1, já não me lembro se depois deve haver um custo qualquer de abrir a empresa, 20 euros ou uma coisa assim, se calhar até mais, a ver se não me lembro. E depois é o contabilista, e um contabilista para uma empresa deve custar pelos vossos, se calhar no mínimo 150, 200 euros mês. Mas pronto, vão ao episódio número 6 deste podcast para saberem mais sobre isso. A próxima pergunta é: como desenvolvo a minha primeira app ou produto? Como é que se faz? Agora aqui, obviamente, depende se vocês têm competências técnicas ou não. Tendo competências técnicas, developers, etc., eu acho que esta pergunta não se aplica, porque vocês sabem como é que vão desenvolver. Aqui, o meu único conselho é que não se prendam muito a tentar fazer uma app super desenvolvida. Eu diria que, no máximo, desenvolver isto em um mês. Eu diria que um mês é mesmo o máximo. E se conseguirem menos, 2 semanas, 3 semanas é o ideal. Hoje em dia, com a inteligência artificial, é tão fácil e tão rápido desenvolver ideias, mas o máximo um mês para desenvolver o produto. Se não têm competências técnicas, há aqui 2 formas para vocês o fazerem. A primeira é ir aprender. Mais uma vez, nós estamos numa altura que nunca foi tão fácil criar software, produtos digitais. Por isso, é utilizar ferramentas como, por exemplo, Lovable ou outras ferramentas que tais de inteligência artificial que vos permite criar produtos só falando, tal como falando com o ChatGPT.
Mas vão ter de aprender algumas coisas. Têm que perceber como é que funciona uma base de dados, têm que perceber mais ou menos. Há uma curva de aprendizagem, apesar de ser acessível e conseguirem fazer coisas incríveis, há uma certa curva de aprendizagem. Qual é que é a vantagem aí? É muito mais barato, porque a segunda opção é contratar alguém. E para contratar uma pessoa, mais uma vez, graças à inteligência artificial é mais fácil contratar e é mais barato, mas preparem-se para gastar, para investir pelo menos 1.000, se calhar 2.000, dependendo da complexidade do produto que queiram criar. Por isso, há sempre um investimento inicial, mas é assim, se é a vossa ideia e se vocês realmente acreditam nela e se querem experimentar e se têm esse dinheiro, por que não experimentar? Agora, a probabilidade de sucesso, como sabem, é normalmente baixa. Por isso pode ser que tenham que gastar algum dinheiro até ter sucesso. A minha recomendação é sempre tentar ir por estas ferramentas lovable de ferramentas de inteligência artificial ou utilizar o que já existe. Por exemplo, se vocês têm uma ideia para uma loja online, utilizar o Shopify. O Shopify é super fácil de fazer o setup. Depois acho que pagam 20 euros por mês ou assim e conseguem fazer muitas coisas, ter uma loja, vender os vossos produtos, fazer uma série de coisas aí. Existem outros produtos, por exemplo, se quiserem podem utilizar o Gumroad, que é um produto que vos permite também listar, é tipo uma loja, tipo um Shopify, mas algo um bocadinho mais simples, e agora é só irem procurar. Eu julgo que até tenho um episódio sobre isso, não sei se escrevi aqui, não, mas eu tenho um episódio, se forem ver no catálogo, onde falo de exatamente como começar um produto e dou exemplos de outros produtos para utilizar. Como arranjo dinheiro? Investidores? Dívida ao banco? Será que eu devo fazer isso? Contrair uma dívida? Não. Eu não. Principalmente estão a começar. Contrair uma dívida, para mim, é um grande não. Porque, mais uma vez, a probabilidade de sucesso de uma empresa é baixa. É muito baixa. Normalmente dizem que 10% das empresas é que têm sucesso. Eu acho que ainda deve ser menos. Pode ser estressante e se ainda por cima tem uma dívida com a qual se tem de preocupar, é muito, muito difícil. Por isso aqui a minha recomendação é sempre criar um runway, ou seja, vocês têm as vossas... poupam dinheiro, tal como poupam dinheiro para uma viagem, tal como poupam dinheiro para comprar um telemóvel novo, etc. Isto é mais neste caso ainda é melhor, porque é um investimento, um telemóvel desvaloriza, uma viagem também, quer dizer, ganham noutras coisas, claro, mas não valoriza. Isto vão investir em vocês, vão investir no vosso sonho, vão investir em tentar arranjar uma forma alternativa de fazer dinheiro, e por isso o que eu penso sempre é, vamos aqui arranjar algum dinheiro que vamos poupar e depois vamos usar esse dinheiro para investir no meu negócio. Agora podem, na ideia do bootstrapping, é investirem muito pouco, é investirem mais com o vosso tempo. Mas claro que, por exemplo, se decidirem optar pela via de despedirem-se do vosso emprego para se focar 100% nos vossos produtos, vão ter dinheiro, nem que seja para pagar a renda, se for o caso, a comida, os custos de vida, não é? Por isso têm que ter essa runway e têm que saber calcular isso. Dentro dessa pergunta também vem se me devo despedir antes de começar. Eu falei de tudo isto no episódio 2 deste podcast, por isso se quiserem mais detalhes sobre isso, é ir ao episódio 2. Aqui depende de vocês e depende do vosso custo de vida. Obviamente que se não têm dinheiro amealhado e se têm aí uma série de encargos, dívidas, uma família, etc., não se podem despedir, logicamente. Têm que, se calhar, primeiro esperar, juntar dinheiro e eventualmente depois darem esse salto. Só que, para mim, foi isso que eu fiz, ajudou-me bastante. Numa fase da minha vida que não tinha assim grandes encargos, ajudou-me porque pude focar-me a 100% nisto, e obviamente se conseguem pôr 100% do vosso tempo, em princípio conseguem ser mais produtivos, mas senti algum stress, alguma ansiedade, porque pela primeira vez na minha vida estava a gastar as minhas poupanças e não estava, da minha vida profissional, obviamente, de adulto, estava a gastar as minhas poupanças, estava a chegar ao fim do mês com menos dinheiro, ou bastante menos dinheiro, do que com o qual comecei.
é estressante, cria alguma ansiedade e principalmente à medida que o tempo vai passando e a runway se vai gastando, é preciso ter ali algum controle. E eu às tantas até fiz um bocadinho de freelancing para ganhar um bocadinho de tranquilidade. Também existem bootstrappers que não fazem isso, basicamente trabalham na mesma, depois chegam a casa e depois dedicam mais 2, 3 horas nos seus projetos. Obviamente que requer disciplina, requer esforço, requer se calhar abdicar de tempo livre para se focarem nos projetos, mas também é possível, também é totalmente possível, mais uma vez, hoje em dia ainda mais com a inteligência artificial e tudo mais, vos permite poupar imenso tempo e ser muito mais produtivos. Por isso, isto é uma escolha muito pessoal, a única coisa que eu quero dizer é que convém, principalmente se forem despedir, mas mesmo que o não o façam, poupar algum dinheiro, esta runway, para depois poderem utilizar na vossa vida empreendedora. Próxima pergunta, e julgo que é a última pergunta, é o quão perfeito tem que ser a primeira versão do meu produto, ou chamado MVP, Minimal Viable Product. Eu aqui também tenho um episódio só sobre isto. Acho que podem ir ver, mas também é um erro muito grande, principalmente quem está a começar, quer fazer tudo perfeito. Querem se dedicar, querem que seja lindo o produto e que tenha todas as funcionalidades e mais alguma. É um erro. É um erro porque vocês não sabem quais são as funcionalidades. Quer dizer, se calhar, eventualmente vocês estão a fazer um produto para resolver o vosso próprio problema, por isso vocês serão os primeiros utilizadores, por isso conseguem mais ou menos perceber, mas estão a fazer muitas assunções que podem não ser reais. Ou seja, se calhar vocês têm esse problema e querem esta funcionalidade, mas a maioria das pessoas que depois vão utilizar o vosso produto não querem saber disso. E às vezes há outras funcionalidades que vocês estão tão dentro do produto que nem pensam, mas depois quando mostram a alguém é que eles vão dizer, epá, olha, preciso de uma coisa. E um exemplo muito, muito interessante foi quando nós lançámos o PodSqueeze pela primeira vez. Uma das coisas mais pedidas foi que fosse permitido trocar o e-mail. Imensa gente queria isso, porque eles registram-se com o seu e-mail pessoal, mas depois querem utilizar, por exemplo, o e-mail da empresa. Então era uma das funcionalidades que era muito pedida e que eu nunca sequer ia chegar lá. E havia uma série de outras coisas que eu se calhar fiz que não eram preciso. Aqui, o framework que eu tento utilizar sempre é, ok, qual é que é o mínimo conjunto de funcionalidades que eu preciso ter para resolver o problema. Para resolver o problema que quero resolver, ou seja, se o vosso problema é, vamos supor, no PodSqueeze, que era escrever as show notes do episódio, ou seja, o que é que eu preciso? Preciso de uma plataforma que me permita pôr o áudio e que faça uma transcrição e que me dê uma show notes. E é só isto. Não preciso de botões que me permitam, por exemplo, utilizar o YouTube no início. Não preciso de uma funcionalidade de pesquisa. Não preciso de uma funcionalidade que também converta em vídeo. Inicialmente não é preciso. Se o problema, aliás, é muito chato estar a escrever as show notes do meu podcast à mão, tira-me imenso tempo. Então aqui o que eu quero ver é se criando um produto exatamente que resolva isso, se as pessoas vão pagar. E não é por ter uma funcionalidade extra que vai fazer a diferença. Não é, porque o problema core é escrever as show notes. Por isso aqui é um bocadinho esta framework, mas mais uma vez vão a esse episódio, que agora não sei aqui qual é que é o número, mas é só ver, não há muitos, é só ver no nosso catálogo, e é um que há de estar a falar sobre o MVP e de como começar um produto. Ainda tenho aqui, afinal, mais uma pergunta, que é mesmo a última, que é se devo começar sozinho ou com um sócio. Eu aqui também vos vou encaminhar para o episódio número 7. Aqui e muito rapidamente, eu acho que um sócio pode ser a maior bênção ou pode ser o que vai matar o vosso negócio. Porquê? Normalmente quando estão a começar, já têm que se preocupar com uma série de coisas. Normalmente isto é 50-50, é 30-30. A minha opinião é sempre 50-50, porque vão estar os dois committed para ter sucesso. Se não for assim, se souberem que vocês têm um bocadinho mais, vão estar mais empenhados do que os outros, muito bem, podem fazer outro split, mas
O que pode acontecer é vocês vêm com a ideia toda, trazem um amigo, normalmente querem trazer um amigo porque é mais giro com um amigo, o amigo fica todo entusiasmado, ou a amiga, depois lançam, passado uma semana ou duas, adeus amiga. Nunca mais soube falar, ela deixa de responder às mensagens, está muito ocupada, tem isto, tem aquilo, e vocês ficam sem saber o que fazer, porque essa pessoa supostamente tem 50% da empresa, não tem, mas pá, tem aqui uma situação chata porque não querem continuar, porque se for para continuar querem ter 100%, querem tomar as decisões, mas depois têm amigos, é uma chatice. Por isso, eu acho que das duas uma, realmente tem uma pessoa que sabem que está 100% empenhada, se for alguém que já teve projetos empreendedores no passado ainda melhor, e sabem de certeza que essa pessoa vai investir muito bem, pode ser a maior bênção, principalmente se tiver um skill complementar, vocês fazem a parte do produto, eles fazem a parte do marketing, por exemplo, ótimo. Se não, mais vale irem sozinhos. E no início se calhar é melhor, que há muita coisa para aprender, vocês nem sabem se vão gostar ou não, e hoje em dia, voltando a dizer isto, com a inteligência artificial, com isso tudo, vocês conseguem desempenhar o papel de designer, de coder, de marketeer, tudo, porque tem o ChatGPT, o Gemini, o Nano Banana, essas ferramentas todas para vos ajudar. Por isso, mais uma vez, é uma escolha pessoal, mas aqui estão as minhas recomendações. Espero que isto tenha sido útil. Se têm mais perguntas, deixem nos comentários aqui no YouTube ou no Spotify. Não sei se sabiam, mas no Spotify também podem deixar comentários. Se não, podem me enviar uma mensagem no meu Twitter para WBETiago ou no meu LinkedIn. Ambos vão estar nas show notes deste episódio, que vão ser geradas com o PodSqueeze. E sim, é isso. Qualquer tópico, qualquer questão, se tiverem ideias sobre outros episódios no futuro, é só enviar mensagem. Eu tenho aqui algumas ideias para mais entrevistas. Quero trazer mais empreendedores e empreendedoras bootstrappers portugueses aqui ao podcast, porque eu acho que é muito giro falar, ver as opiniões dos outros, aprender com os outros. Por isso é isso que vamos fazer. Muito obrigado por estarem aqui comigo e até ao próximo episódio do Negócios Sem Trela. Tchau.